amores, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Hoje o Recife acordou com aquela chuvinha gostosa, assim, a gente sem vontade nenhuma de levantar da cama, porque comigo foi assim, não sei se foi com vocês. Foi com você, professora Mauriceia? Com certeza, mas eu lembrei que os alunos estavam às 7h30 da manhã nos esperando e cheguei. É verdade, a gente olha, correu para estar aqui hoje, porque a gente não podia deixar de estar aqui presente para as nossas aulas, né, daqui do Educa. E se liga que hoje a gente vai ter uma aula para o quartos anos e acelera, que vai ser uma aula de geografia. O tema eu já coloquei aqui, ó, diferença das nossas cidades, comigo, professora Sinara Souza. E também a gente tem aqui a Elaine, que é a nossa intérprete de Libras, que está fazendo a nossa tradução simultânea para os nossos queridos estudantes. Então, como eu já falei, né? Aqui a gente sempre relembra que a gente está aqui assistindo essa nossa aulinha no ao vivo e você é convidado a participar. E como é que você participa? Você baixa o aplicativo no celular ou então você pega o seu tablet que já deve ter o aplicativo, entra lá no nosso canal do quarto ano e começa a conversar com a professora Mauriceia. Também vocês podem conversar com a gente pelo YouTube. Você entra lá no canal do Educa Recife, conversa, pergunta, tira suas dúvidas. Eu vejo que muita gente também está respondendo por lá. E eu gosto bastante da participação de vocês. E ela é muito importante, porque aí a gente fica sabendo se você está com alguma dúvida, se a gente precisa melhorar em alguma coisa, tá? E olha só. Olha, eu queria estar aí, que nem meu avatar, eu queria estar deitada numa rede, olhando para o vento, olhando para a praia. Quem sabe nas minhas férias eu faça isso, né? Pode ser, é uma boa, vou pensar. Por que eu coloquei essa paisagem aí? Porque tem tudo a ver com o que é a nossa aula de hoje, que são também sobre paisagens, olha só. Lembra que a gente terminou a aula falando um pouquinho sobre paisagens naturais e paisagens culturais e não deu tempo para a gente continuar a fechar esse conteúdo? Olha só, eu trouxe algumas aqui para vocês e para a gente acordar mesmo, eu quero que você me relembre aqui o que foi que a gente marcou. Olha só essa imagem aqui. Aqui a gente está vendo o quê? Uma rua com vários prédios e tem alguns pedestres andando. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma paisagem natural ou é uma paisagem cultural? Em qual enquadramento ele se encaixa? Letra A ou letra B? E aí, responde para a professora Mauriceia? Se não souber, pode chutar, não tem problema não. E aí, professora Mauriceia, alguma respostinha? Como sempre, Ana está ligadíssima aqui, disse que isso é uma paisagem cultural. Muito bom, né? Isso mesmo. Então, ali, ó, letra B marcadinha. E olha só essa aqui agora. Agora a gente está vendo o que aqui? A gente está vendo um rio com várias árvores em torno desse rio. A gente observa também que tem algumas pedras no meio. Então, aqui eu não estou vendo ninguém, nenhuma pessoinha. A gente pode considerar que é uma paisagem natural ou faz parte das paisagens culturais? E aí, o Iago e o Marcos disseram que é letra A. Letra A, isso mesmo, faz parte das paisagens naturais. E agora esse aqui, ó. Aqui a gente já está vendo uma mistura. Tem alguns prédios, tem algumas árvores, tem um canal de água ali no meio. Lá no fundo eu estou vendo um arqueduto, algumas pessoas, uma cidade. E essa daí, esse vídeo faz parte das paisagens naturais ou das paisagens culturais? Agora, o Carlos e o Maicon Suel disse que eram letra B. Letra B, paisagens culturais. Muito bem, estou gostando. Vocês estão entendendo a lógica daqui. E por fim, essa imagem aqui, ó, um local com montanhas que a gente está vendo. Tem algumas paredes rochosas, tem um teleférico lá atrás e tem ali, ó, um pouquinho de neve. E aí? Você caracterizaria como? Paisagem natural ou paisagem cultural? Agora está saindo aqui, o Iago disse que era natural, a Ana disse que era letra A. Pronto. Aqui, gente, vamos lá. Eu marquei como paisagem naturais desse grupo, né? Por quê? Porque a interferência humana aqui é praticamente nula, nem encosta, ela só passa.
E é tão pequenininha que ali a gente nem percebe. Só a gente conseguiu perceber quando a gente, ó, já passou daqui desse momento, dessa parede aqui de pedra, aí a gente conseguiu ver esse teleféricozinho ali, ó. Mas olha pra cá, ó, a gente não tá vendo uma pessoinha. Eles só estão ali, ó, passando. E olha só pra gente não ficar na dúvida. O que são essas paisagens naturais? Elas são as florestas, as reservas naturais e essas cadeias de montanhas que a gente encontra. Geralmente eles ficam um pouco afastados da cidade, porque o ser humano ele prefere estar em locais que tenham mais comodidade para ele. E esses locais não têm essas comodidades que a gente está habituado, que a gente às vezes necessita. Aqui no Recife, tem algumas paisagens naturais, elas são poucas, mas eu coloquei aqui as de Pernambuco, olha só. Eu não poderia deixar de mostrar o arquipélago de Fernando de Noronha, que tem paisagens naturais belíssimas. Também, ó, Porto de Galinhas, ele também tem paisagens naturais, olha só aí os peixinhos bonitinhos. E também, olha, em Bonito, que essa aqui é uma das cachoeiras lá de Bonito. Infelizmente a imagem não ficou muito boa, mas aqui é uma cachoeira muito bonita que também vale a visita. Olha só, melhorou a imagem agora, não foi? Dá para ver melhor, tá? Olha que bonito. Olha só quantos matas que tem ao redor, quantas plantinhas que tem ao redor. A gente vê muito bem o verde aí nessa região, né? Que é bem diferente da nossa cidade. Apesar de ser uma cidade bastante arborizada, aqui não tem como aí. Aí é muito, tudo de muito. E olha só. A gente falou das paisagens naturais, agora a gente vai falar das culturais. O que são essas paisagens culturais? São as cidades, os aglomerados urbanos, as plantações agrícolas nas zonas rurais, podem ser citadas como exemplo dessas paisagens culturais. Por quê? Porque elas sofreram interferência do homem de forma significativa. A gente percebe que o homem está ali. Não tem como não dizer que o homem está ali. Se eu estivesse andando ali naquela montanhazinha onde estava o teleférico, dependendo da posição que eu estava, eu não ia nem perceber. Mas se eu estiver passando por uma plantação de cana, eu vou perceber que é uma plantação de cana, porque elas são plantadas de uma forma organizada. Não está plantada de uma forma natural como aparece na natureza. Então, aí a gente já percebe as diferenças. Aí, o que foi que eu coloquei aqui? Olha só, a nossa Rua da Aurora, ela tem essa interferência humana. Apesar que tem o rio passando ali, ó, mas a gente observa os casarões, nós observamos os prédios, nós observamos as pontes, que é tudo interferência do homem. Também eu coloquei mais o que aqui para a gente ver? A Rua do Bom Jesus. Aquela rua bonita que a gente gosta de passear no final de semana, de olhar a rua, olha só, que sempre tem alguma atração cultural por ali. Também sofreu interferência humana, apesar que tem uma árvorezinha ali do lado. E eu coloquei mais o que aqui? Olha só, cada uma dessas paisagens tem uma função e uma organização. E cabe a gente o quê? Estudar e observar as peculiaridades que acontecem. Que isso acontece onde? Onde é que ficam essas paisagens? Na nossa cidade. Elas nunca são iguais, nem mesmo quando são vistas de longe. Quando a gente observa assim, ó, cada um vai ver uma coisa diferente quando estiver passando por essas paisagens. Então, quando essas paisagens são muito modificadas, é o que a gente falou que são as paisagens culturais, não é? E olha só, as paisagens culturais formam o quê? Estão aonde? Elas estão nas nossas cidades. Eu peguei aqui duas cidades para a gente olhar de exemplo, que são a cidade de São Paulo. Olha só, olhando de cima, essa é uma foto de um satélite da região ali de São Paulo, lá perto da Vila Mariana. Essa região aqui, ó, é uma região bastante populosa. O que significa isso? Que tem muita gente que mora ali. Olha só a cidade de São Paulo vista de cima. Quanto prédio que tem. Isso aqui, ó, marronzinho, são os prédios, são as casas, são os edifícios, são as ruas, tudo juntinho. Olha só quando é. Agora, vamos observar a cidade do Recife. Olha aqui, ó. O Recife aqui, ó. Aqui... Por aqui, ó, tá a universidade, tem várias ruas, tem um parque aqui, que é o Parque 13 de Maio. A gente já tá vendo aqui, ó, algumas avenidas. Mas se a gente observar direito,
a gente vai conseguir ver o quê? A gente vai conseguir ver mais verde aqui do que aqui, porque aqui, ó, nessa região aqui, ó, nesse centrão mesmo, como a gente está vendo aqui, não tem quase verde nenhum. Por quê? A mudança dessas paisagens, dessas cidades, depende do que como o homem modificou, de como a cidade foi crescendo, tudo varia. Então, professora Mauriceia, se você estivesse olhando assim de longe essas duas cidades, qual delas você acharia mais interessante para morar? Essa daqui ou essa daqui? Olha, professora Sinara, eu conheço as duas cidades, inclusive Aí o não vale, bairro professora da Vila Mauriceia. Mariana, que é cheio de ladeira. Então, como eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito de Recife, é Recife. Recife mesmo, né? Inclusive, aqui no chat tem alunos, o Michael Cel disse que conhece São Paulo, a Yasmin disse que era muito cheia de prédios, então eles também acho que fizeram essa comparação. Fizeram, e né? acho que Recife ganhou. Pronto, mas tem gente que prefere esses conglomerados, tem gente que prefere essas ladeiras e não troca São Paulo por nada. E tá tudo bem, tá É tudo certo, verdade. né? Então, as cidades de muita concentração, como a gente viu aquela de São Paulo, tem geralmente grandes oportunidades. Mais oportunidades do que cidades pequenas. Por quê? Essas cidades têm mais escolas, tem mais shoppings, tem mais lojas. Então, querendo ou não, fica um pouco mais fácil para as pessoas conseguirem emprego nesses locais, que geralmente não conseguem em cidades pequenas, certo? Então, essas cidades têm tudo de muito, minha gente. Olha só, como eu falei aqui, ó. Tem muitas o quê? Tem muitas pessoas, muita gente. São Paulo tem muita gente. Recife, tem dia que em Recife você não consegue nem andar de tanta gente no meio da rua, não é verdade, professora Mauriceia? Você fica olhando assim, você para e fica olhando assim, o que esse povo está fazendo no meio da rua? As O grandes que esse cidades, povo está né? fazendo no meio da rua? Principalmente no trânsito. Tem hora que o trânsito para, que ninguém consegue ir para canto nenhum. Porque o trânsito de Recife, o trânsito de São Paulo é pau ali, ó. Quando para, ninguém dá jeito. Então, tem muitas pessoas, tem muitos problemas na nossa cidade, como eu acabei de falar do trânsito, tem muito problema que tem que ser resolvido. Tem indústria, também tem indústria, tá? Nessas cidades tem indústria. Tem muitos serviços, como eu falei para vocês, que fica fácil até para arrumar um emprego por causa disso. Tem muita cultura, porque como vem gente de toda parte, o que acontece? Muita gente diferente vem com muita bagagem cultural diferente. Então, quando chega aqui na cidade, tudo se mistura e tudo se conecta, tá? Então, a maior parte da população do país mora onde? Nas cidades por causa disso. E o que eu estou falando isso é de acordo com o censo que foi realizado em 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Se habituem a escutar o nome do IBGE, porque ele é o nosso e ele, graças a ele que a gente consegue fazer essas pesquisas e entender esses índices que acontecem no nosso país. E Olha, por falar em índice IBGE e censo, não é, professora? Sim. Lembrar que estamos no período do censo e começou a contagem desde segunda-feira. Então, ó, vocês vão encontrar por aí algumas pessoas com a camisa IBGE fazendo justamente essa pesquisa. isso mesmo, tá? E cuidado, elas são pessoas cadastradas para fazer pesquisas sobre a cidade, sobre as pessoas, não é sobre outras coisas não, tá? Então, se liga também. E aquela informação que eu trouxe, que mora mais pessoas na cidade do campo, segundo eles, ó, 85% da população mora na cidade e 15% dessa população mora no campo. E olha só mais o que tem aqui. E o que não é cidade é o quê? O que não é cidade é o quê? É campo. Então, os municípios, eles têm umas divisões internas chamadas de perímetro urbano. Já ouviram esse termo, perímetro urbano? Que diz onde começa a cidade e onde começa o campo. Por que que isso é necessário? Porque a gente precisa saber onde tem mais população para mandar aquele recurso maior para aquela área e também tem que mandar um recurso proporcional
para o campo também. Não pode deixar o campo sem abastecimento, não. Tem que abastecer proporcional à quantidade de pessoas que moram lá. Olha só mais o que eu trago aqui. Tudo que observamos no espaço da cidade chamamos de paisagem geográfica, como a gente já viu, né? Como as pessoas, os objetos em torno, a vida que se organiza, a quantidade de casas, os formatos, os ruídos, os odores, as presenças de rio, as áreas verdes. A gente olha tudo. E lembra que eu falei para vocês que varia de uma coisa com a outra, de pessoa para outra, essas observações, porque também está muito ligado aos nossos sentidos, ao tato, ao olfato, à audição, o paladar e a visão. Tudo isso conta quando a gente está ali observando a paisagem, tá bom? Mas também tem aquela questão cultural, onde você está inserida, passei aqui demais, onde você está inserida nessa sociedade. Olha só, aqui no caso, gente, quando eu olho essa rua, me dá uma nostalgia tão grande, sabe por quê, professora Mauricéia? Eu sei que ali do lado está o galo. Aí eu já me lembro logo do galo. Aí o galo me lembra o quê? O carnaval. E eu adoro o carnaval, eu já fico feliz. Então essa rua aqui, ó, me dá uma alegria tão grande. E eu estudei aqui na Conde da Boa Vista, então, ó, eu sempre passava por ali pela Aurora, e ali mais próximo está o cinema também, que é o Cinema São Luís, que é um cinema lindo, maravilhoso. Aí uma coisa junta com a outra. Então essa paisagem aqui me deixa super feliz. Mas tem gente que passa ali e só vê o quê? Ah, é um monte de prédio. Pronto. Varia de uma pessoa para outra. Você tem algum local aí do Recife que dá aquela alegriazinha quando você passa? Conta ali para a professora Mauricéia que a gente quer saber. Você tem, professora Mauricéia, algum local assim do Recife que você gosta muito de estar? Ou então de passar? Tem. O Recife, o bairro do Recife Antigo, né? O bairro do Recife, que a gente chama de Recife Antigo, porque foi lá que o Recife iniciou. Então, gosto muito de passar ali no Marco Zero, naquela área. Então, já botei aqui, ó, ela gosta dessa área aqui, ó, da Rua do Bom Jesus, do Marco Zero, ali de ver a parte do Passo do Frevo, aquela parte ali muito bonita também. E outra aqui, ó, bonita também, ó, o Jardim Botânico. Vocês já visitaram o nosso Jardim Botânico? Eu não visitei, professora Mauricéia, é uma das minhas tristezas, mas esse ano ainda eu vou. Dizem que é lindo, fantástico. Eu já visitei, sim, inclusive com estudantes, quando eu trabalhava com uma turma de estudantes, levei-os para lá e eles gostaram muito das trilhas, são maravilhosas. Ah, que coisa boa. Então, olha só. Falando de trilha, me lembra o quê? Localização, que a gente precisa saber onde é que está na trilha para não se perder. E você também precisa saber aonde você está, aonde você mora, para você, quando não aconteça, tá? Se perder, saber voltar para casa. E olha só o que eu trago aqui para vocês, para lembrar que a gente viu na aula passada, porque a professora Mauricéia levantou um ponto importante, que vocês se confundiam e esqueciam. Então, olha só, preste atenção, se liga aqui. A localização aqui, a gente está vendo o nosso país, que é o Brasil, com as suas divisõezinhas, que são essas linhas cinzas, que estão dividindo os estados. Que o nosso estado é o estado de Pernambuco, que é aquele que está marcadinho ali, olha, de laranja, estão vendo? Aí, continuando aqui, se eu focar aqui, fizer um zoom, e vai aqui, ó, para o estado de Pernambuco, nós também vamos ver outras linhas cinzas que estão, ó, fazendo o quê? Marcando essas cidades que a gente conhece, como a nossa cidade, que é a cidade do Recife, que está lá na pontinha no litoral, ó, que marcadinho de laranja também, tá? Não esquece, então, o nosso país é o Brasil, o nosso estado é o Pernambuco e a nossa cidade é a Recife. Não esquece desses detalhes. E para facilitar a nossa memória visual, eu trouxe aqui para vocês, essa parte aqui eu já mostrei, essa divisão aqui, que a gente divide dessa forma, olha só. Nós moramos no planeta Terra e o nosso continente é a América, certo? E dentro desse continente está o nosso país, que é o Brasil. Lembra? Qual é o nosso país? Brasil. Lembra a camisa verde e amarela? A bandeira verde e amarela? Brasil é o nosso país, tá?
Dentro do nosso país, se acontecem umas divisões internas para facilitar, que é o que nós chamamos de região. Que a nossa região é essa aqui, azulzinha, olha, que eu já puxei ela para cá, já separei. Que é a região Nordeste. Então, somos nordestinos, porque moramos na região Nordeste. E, por sinal, ontem foi o dia do nordestino, professora Mauricê. Olha que coisa maravilhosa. É verdade. Que a gente tem que comemorar a semana toda, tá? Não é só o dia, não. E olha só, depois que a gente viu a nossa região, a gente vai para o nosso estado, que já vai, ó, ficando bem fininho, porque o nosso estado é uma linhazinha, praticamente, que é o estado de Pernambuco, que é essa linha aqui, ó, que eu já passei para lá. E agora vai ficar menor ainda, porque vem a nossa cidade. A nossa cidade é um pontinho dentro do estado. Olha só, que eu tive que botar até uma lupa para vocês aumentar ali, para poder enxergar. Aquele pontinho ali é a nossa cidade, que é o Recife. Então, a ordem é essa, não esquece. Primeiro é o país, que é o Brasil. Depois é a região Nordeste. Depois é o estado de Pernambuco. E depois é a cidade do Recife. Para não ter dúvida, certo? Alguma dúvida aí, professora Mauricê, até agora? Não. Com essa parte aqui? Todos estão acompanhando Ótimo, bastante. muito bom. E olha só, dentro da nossa cidade, a gente encontra outras divisões, porque também surgiu essa dúvida e esse questionamento. Aí nós temos as avenidas, as ruas e as vielas. E eu trouxe a definição de cada uma. Olha só, a avenida é uma via com largura igual ou maior do que 20 metros. E ela geralmente é um ponto importante da nossa cidade. Ela serve como ponto de referência. Onde é que você vai? Eu vou lá perto da avenida tal, perto da avenida Recife, perto da Conde da Boa Vista. São avenidas que geralmente têm um grande volume de carros, tem um grande movimento. Então, uma área bem movimentada geralmente tem uma avenida, certo? Outra coisa aqui embaixo que eu coloquei foi a rua. A rua é uma largura entre 7 a 19 metros. Geralmente, elas são menores do que as avenidas. São menos movimentadas também do que as avenidas, tá bom? Agora, professora, a rua aqui perto da minha casa não movimenta nada. Claro que existe aquelas ruas que são bastante movimentadas. E qual é a diferença básica de uma para outra? É geralmente o tamanho, porque as avenidas tendem a ser maiores do que as ruas. Aí agora tem um aqui que eu botei, viela. A viela já é um espaço destinado ao quê? À circulação exclusiva de pedestres, interligando dois logradouros, que é o quê? Duas ruas, de um espaço para o outro. E geralmente tem uma largura de 2 metros, geralmente são menores. As vielas passam o quê? Pessoas. Alguém às vezes passa andando com uma bicicletinha, mas são para pessoas. Os carros passam lá? Não é para passar carro lá. Lá é só para passar gente, tá bom? Então, importante a divisão. A avenida, a rua e a viela está dentro da cidade, como está ali, ó, o mapinha do Recife. A gente está vendo ali, ó, que tem algumas marcações de linhas que são justamente essas avenidas, essas ruas e essas vielas. Alguém está com mais alguma dúvida, professora Mauricê, disso aqui? Olha, professora, entenderam direitinho, mas eu queria registrar aqui que hoje é o aniversário de Marcos. Oh! Então, Marcos hoje está de parabéns e ele aqui colocou pra gente que está fazendo 12 aninhos. Ai, que maravilha! Parabéns, Parabéns, Marcos! Tudo de bom para você. E se algum outro estudante está fazendo aniversário, ó, parabéns também para vocês, tá? Comemorem bastante o seu dia. Que bom que ele está aqui com a gente hoje, né, Com professora certeza. Mauricê? Então, vamos brincar? Vamos brincar? Será que vai dar tempo de brincar? Acho que dá, né, professora Mauricéia? Hoje o conteúdo tá bom. E mais alguém falou aí, mais alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Falaram sobre as ruas, disseram que a avenida é uma pista grande e moram... Aí o Maxwell falou que morava na rua, mas não disse exatamente qual era a rua, ficou a dúvida. Termina aí, Maxwell, qual é o nome da sua rua, mas no geral eles estavam compreendendo direitinho todo o conteúdo da aula de hoje. Ótimo! E faltou eu fazer a outra divisão, porque já que a cidade ia ficar bem pequenininha, o bairro ia ficar uma linha, né? Eles falaram aí quais eram os bairros deles hoje? Não, e eu também assim, não chamei atenção para isso, porque a gente vai fazendo a divisão ao longo do tempo e teremos outras aulas onde a gente vai
focar mais, como focamos na aula É passada, verdade. no bairro. Então, é importante a gente saber as divisões, país, município, região. Paramos na cidade, mas vamos voltar a esse assunto e aí a gente fala de novo sobre os bairros de vocês. É verdade. Olha só, se vocês quiserem fazer esse joguinho, entra lá no WordWall. Lá naquela página tem um QR Code que dá para você, ó, pegar o celular e ir direto no acesso. Eu vou pedir também para colocarem lá na descrição da nossa aula o endereço também, tá? Do joguinho. Então, olha só. Aqui bem simples. O que é uma paisagem modificada? Qual dessas aqui é uma paisagem modificada? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? E aí? Lembra, a paisagem modificada é que sofreu interferência do ser humano. Pois é. Então, gente, qual é a nossa resposta? Olha o nosso Tic-tac, tempo. tic-tac, tic-tac, Aqui tic-tac. o Michael Sonho respondeu que seria a letra A. Letra A, vamos ver. Olha ali meu reloginho. Ah, muito bem, Maxwell, parabéns. E aí, qual é a paisagem natural? São duas respostas, tá? Letra A, letra B, letra C. São duas respostas dessa pergunta. Qual é aí que não sofreu modificação do homem, que a gente observa que não tem nenhum homem perto? E o Marcos respondeu aqui letra B. Letra B é uma delas, agora tá faltando a outra. O Carlos e a Yasmin e o Vitor responderam letra A. Ah, muito bem. Então, é a letra A e a letra B. Só que o joguinho tá bom, mas meu tempo já acabou. Eu teria mais umas outras aqui, ó, para perguntar dos sentidos que nos ajudam a entender o redor. E essa vai ficar com você. Você vai ter que ir lá no jogo, responder e depois vai ter que dizer pra gente que conseguiu acertar tudo, tá? Então, muito obrigada, professora Mauricéia, pela sua participação aqui na minha aula. É sempre um prazer, professor, estudantes. Vocês sabem que a gente gosta muito de estar com vocês e da participação de vocês também. Isso mesmo, olha só. Um beijo grande para vocês. Se vocês quiserem, ainda vai ter aula do 5º ano ali. Vocês podem já ficar para assistir também, tá? Olha, então, tchau, tchau e até a próxima.